Formação Básica Online é o resultado de já 5 anos de aplicação da nossa formação literária presencial. E por que ela só veio agora depois de 5 anos? Porque quando a gente trabalha com formação literária, com educação da inteligência e com educação da vontade, no momento da sala de aula, o aluno ele tem dúvidas, ele tem problemas, ele tem perguntas. E essas dúvidas, problemas e perguntas, muitas vezes elas nos revelam as necessidades principais e os principais erros do aluno. E a gente, de posse dessas principais necessidades, consegue muito melhor elaborar um programa de fato confiável para colocar na internet. Nós já tivemos muita tentativa e erro presencialmente e por isso que agora nós temos uma forma segura de tratar desses assuntos num curso online, que é o que a gente oferece para vocês. E é por isso que vocês, mesmo já pedindo a nós aí por uns 2 anos, só agora esse curso está saindo, porque ele está na sua melhor forma. Ele está o mais completo possível e mais efetivo. E os nossos alunos aqui dão um testemunho disso. O que nós aplicamos com ele funcionou e essa fórmula que finalmente funcionou, nós agora estamos trazendo para vocês nesse curso. A formação básica do Instituto Borborema, agora na sua versão online, ela é o meio que nós temos para, na circunstância concreta nossa, das pessoas do Brasil, nós temos de voltar e buscar unir-se à tradição educacional do Ocidente, que chamamos de educação clássica, que é a única pedagogia, basicamente, que funcionou, e nós sabemos que ela funcionou pelos frutos, pelas pessoas que ao longo dos últimos mais de 2.000 anos foram formadas a partir desta prática. Essa é a resposta simples, esse é o resumo da coisa. Mas essa formação, ela surgiu justamente de um longo caminho da nossa busca pessoal pela essa reforma educacional, e que nos últimos 10 anos, ou até um pouco mais, a gente vem empreendendo. Então, aqui em Campina Grande, desde 2009, por aí, a gente tem se reunido para estudar. Começamos lá atrás com o professor Olavo no curso online de filosofia, e desde então, cada vez mais a gente foi tentando aprimorar a nossa própria educação, e à medida que surgiram mais e mais pessoas buscando essa educação, buscando algum tipo de norteamento existencial, uma compreensão melhor das coisas na realidade, a gente foi tentando ajudar a realizar o mesmo processo que nós estávamos realizando conosco. De modo que, em 2015, depois de um longo processo que traçamos nesses anos inteiros, a gente fundou o Instituto Borborema, que foi o meio pelo qual nós deixamos a coisa mais institucionalizada, digamos, mais pública e ao mesmo tempo com a capacidade de realizar projetos a longo prazo, e foi também o meio pelo qual a gente conseguiu entrar em contato com os melhores professores, estudiosos, intelectuais e pesquisadores do país. Então, ao longo desses anos inteiros, nós fomos procurando os melhores que encontrávamos no país inteiro, e trazendo-os a Campina Grande para realizar cursos, palestras, para podermos conversar com eles, trocar experiência, pedir a sua avaliação do nosso trabalho, ao mesmo tempo aprender com eles e também depois trocar experiências que vínhamos obtendo com os nossos alunos. De 2017 para cá, nós começamos essa formação, que agora é online, de maneira presencial. Ao longo desses anos, a gente teve centenas de alunos aqui, presencialmente, também já em outras cidades, como em João Pessoa, e alguns outros alunos também online. E nesse tempo nós pudemos justamente aperfeiçoar cada vez mais esse processo, que tem a finalidade de levar o homem à posse, ao domínio das suas capacidades expandidas, mais superiores, de maneira harmônica, Ou seja, que o homem ele seja cada vez mais
consciente, capaz de apreender a realidade, e não só aprender a realidade, mas que seja forte o suficiente para, percebendo as coisas como elas são, né, se guiando de maneira mais lúcida, mais luminosa, possa dar os passos livres que queira, ou seja, que possa realmente traçar um destino verdadeiramente humano na sua vida, e que isso se reflete em toda a esfera da vida humana, não só nos estudos. Os estudos são uma preparação para a vida. Então, a finalidade, como sempre foi da educação clássica, a finalidade não é simplesmente uma transmissão de conteúdo, um método rápido, né, bonitinho, mas a finalidade dela é justamente concebendo o homem da maneira devida, entendendo o que é a realidade, o que é o ser humano, que a gente possa, nesse processo educacional, levá-lo à liberdade. E essa liberdade é advinda justamente do domínio, da expansão que se tenha da sua inteligência, da sua vontade de maneira harmônica, da sua memória, e que a partir disso, a partir dessa expansão, vá se vivendo uma vida cada vez mais apartada das amarras das partes mais baixas do ser humano, das paixões, da suscetibilidade das circunstâncias. E a gente faz todo esse caminho ao longo do estudo de literatura, ao longo do estudo de poesia, de latim, das virtudes e dos vícios, percebendo todas essas nuances que nos vêm de toda a experiência da nossa própria educação, do nosso próprio caminho educacional, né? Cada um individualmente, aquilo que a gente discute aqui entre os membros do Instituto, os professores, e também pela experiência que temos com os alunos, que aí são de idades e de circunstâncias sociais bem diferentes. A gente tem alunos aqui desde aqueles que estão no colégio até aqueles que são já empresários bem-sucedidos, médicos que têm responsabilidade na formação de outros médicos, secretários do poder público, professores universitários, estudantes universitários de diversos tipos de cursos, de letras, de filosofia, de engenharia, de medicina, de direito, de arquitetura, todo tipo de coisa. Então, a gente, à medida que foi tentando levá-los a passar por este mesmo caminho de domínio dessas capacidades, domínio e expansão dessas capacidades humanas, a gente foi percebendo onde estavam esses problemas, e ao longo desses 4 anos, né, já estamos no 4º ano de formação presencial aqui em Campina Grande, fora essas outras experiências em outros locais, a gente cada vez mais foi aperfeiçoando como é que efetivamente nós levávamos as pessoas neste caminho de educação. E a medida era sempre o que efetivamente conseguia ser desenvolvido nas pessoas, nos alunos. Esse é o foco. E por isso nós levamos tanto tempo para que, à medida que fazíamos esse processo com os outros, permanecíamos nós nos estudos, buscando cada vez mais um aprofundamento e uma ampliação, né? De modo que não cessamos em momento algum de estudar e de inclusive ter aulas com os melhores professores que achavam no país inteiro, né? Nós fôssemos chegando à perfeição máxima possível, né, nesse processo pedagógico, para que pudéssemos então ofertar esta formação online para vocês. Embora tivéssemos pedidos há muitos anos, né, muitas pessoas vêm nos pedindo, se você for lá ver, até tem um vídeo que a gente lançou a formação de 2018 na internet, isso foi em 2017, já tem muitas pessoas pedindo lá a formação online, não para de chegar a isso, mas a gente queria ter essa segurança de que o que nós estávamos ofertando era realmente efetivo para as pessoas que assistissem e que conduzissem à finalidade correta do ser humano, né? Que chegassem a levar as pessoas à liberdade verdadeiramente humana e que os conduzissem de maneira segura nesse processo. Então eu acho que qualquer pessoa tinha que fazer essa formação, porque
independentemente da idade, da posição social, se você vive no Brasil, certamente a sua educação ela foi muito insatisfatória. Certamente você não tem cultura literária. Certamente você não tem uma educação, você não tem uma imaginação educada. Certamente a sua vontade é frouxa, você tem uma dificuldade de estabelecer compromissos consigo mesmo, sobretudo quanto ao estudo. Então essa formação ela vai dar todos esses instrumentos para que você consiga começar a resolver esses problemas. E claro, os frutos não tem como resumir aqui para vocês. Vocês têm que fazer para ver o que é você ler, o que é você ter uma imaginação educada, o que é você ter novas possibilidades de vida na sua mente e como isso vai te dar um poder de agir melhor no mundo e de conhecer melhor a você mesmo. A gente tem uma grande dificuldade de expressar quais são os frutos desse tipo de estudo, né? Justamente porque você só consegue percebê-los à medida que você se torna mais educado, mais inteligente. E uma coisa que a gente pode expressar com mais clareza é a seguinte: nós não somos bem educados. Basta você dar uma olhada, por exemplo, em textos que foram escritos há 500 anos atrás, 1000 anos atrás, 2000 anos atrás. Então, não é sensato, não é lógico, né, que algo que já tenha sido expressado, né, tenha sido escrito e tenha sido lido há muito tempo atrás, hoje em dia seja totalmente obscuro para as pessoas. Ao passar do tempo, o correto, né, assim, o mais lógico seria que as novas gerações conseguissem não só entender aquilo, apreender aquilo, mas muito mais, né? Só que o que a gente percebe, e isso você pode olhar de vários modos, você pode ver, por exemplo, os índices internacionais de educação, que não é uma coisa lá muito boa, mas já dá uma ideia de como o Brasil está nos piores lugares do mundo, né? Aquele índice que a gente sempre fala aqui do analfabetismo funcional, você tem uma população inteira, basicamente, incapaz de ler um texto. E enquanto isso, todo mundo está na escola, todo mundo está na faculdade, todo mundo está no 5 horas por dia, 5 dias por semana ao longo de 15, 20, 25 anos no sistema educacional, e as pessoas são incapazes de entender um texto, tá? Por outro lado, você olha o comportamento das pessoas. É um misto de deslealdade, ignorância, covardia, incapacidade de ouvir e compreender os demais. Isso é algo muito disseminado na sociedade brasileira. E aí eu queria chamar também um ponto específico, que é o seguinte, que eu até falo na primeira aula da formação. Um detalhe que geralmente as pessoas não atentam. Uma sociedade como a nossa, que tem inúmeros problemas, desde a violência aos acidentes, a carga de impostos altíssima, a corrupção, tudo nível cultural baixo. Isso é o tipo de coisa que é tão disseminado e que nunca se resolve, que você tem que se perguntar, ora, quem deveria fazer alguma coisa para pelo menos resolver? Vamos pegar só um exemplo simples aqui. Você tem, por exemplo, o Brasil está entre os primeiros países com problemas de tipo psicológico, psiquiátrico. O Brasil é o primeiro do mundo em casos de ansiedade, entre os primeiros em casos de depressão, síndrome do pânico. Onde estão as autoridades responsáveis por tratar as pessoas que não conseguem dar solução a isso? Isso é um exemplo, mas você pode pegar todos os outros. Ou seja, você tem, e aí você pode voltar para a sua experiência real. Olhe para as pessoas em posição de autoridade. Essas pessoas, elas não são capazes de resolver os problemas daquelas pessoas pelas quais elas são responsáveis, naquele espectro da cultura, da realidade, da sociedade sobre o qual eles têm poder. Então você começa a se perguntar, né, de onde pode vir a solução disso? E primeiro, como é que chegou nesse ponto? Uma coisa que eu gosto sempre de chamar a atenção é a seguinte: olhe para as pessoas em posição de autoridade, sejam elas na esfera civil, religiosa, médica,
tudo mais, elas têm uma coisa em comum, no geral. Elas passaram mais tempo no sistema educacional. Elas foram para a universidade. Elas têm o diploma da universidade, elas têm mestrado, elas têm doutorado. E, no entanto, o que a gente percebe mais comumente é que quanto mais a pessoa está no sistema educacional, tanto mais ela está incapacitada para compreender a realidade, alienada da realidade e, frequentemente, fazendo o oposto do que aquela sua posição, né, de liderança, de poder, de autoridade exige. Essas pessoas muitas vezes estão aprofundando os problemas que deveriam resolver. Então, tudo isso dá testemunho de como não só nós, mas essas pessoas que deveriam estar à frente, conduzindo um processo de saneamento cultural, né, de reforma da sociedade, de auxiliar nos problemas, de resolver crises, todas essas pessoas não estão à altura da autoridade, da posição, né, do título que carregam. Então, se nós nos incomodamos porque não temos ninguém para nos auxiliar, nós nos incomodamos por esses problemas todos que vão desde a esfera mais ampla até a sua rua, até a sua família, até a educação do seu filho, até as festas, né, as ocasiões sociais, que tudo está eivado de problemas em muitos níveis. Se você quer entender essas coisas, para que você começar a ter a possibilidade de reagir a essas coisas, para que você tenha uma vida mais humana, mais digna, mais virtuosa, mais heróica, né? Mais à altura para que ela seja mais gloriosa ao ponto de quando você chegar no seu leito de morte, você poder estar com a consciência tranquila de que foi tudo aquilo que deveria ser. Não há outro caminho senão começar um processo de educação que seja seguro, que não seja fruto de invencionice da cabeça de ninguém, né? De qualquer pedagogozinho, de qualquer filósofozinho mais recente, que os frutos demonstram que não sabe o que estão fazendo. Então, quando a gente propõe esse tipo de coisa, a gente não está inventando nada, a gente está tentando simplesmente se religar a uma tradição que deu esses frutos e, de maneira humilde, aprender com os melhores da humanidade. Então, se você quer tomar as rédeas do seu destino, quer ser uma pessoa verdadeiramente humana, livre, capaz de compreender e agir nas circunstâncias como um todo da sua vida, que eu tenho certeza, basta você investigar um pouquinho, são muito caóticas, problemáticas em vários níveis. Se você quer não ser uma vítima mais disso, que se você quer não ser dependente dessas pessoas em posição de autoridade que só atrapalham, não conseguem fazer nada, o primeiro passo por você, pelos seus, pela sua família, é justamente buscar uma educação que lhe leve à aquisição da clareza na compreensão da realidade e da força na ação na realidade. E é isso que nós esperamos obter aqui na formação e que nós viemos obtendo em nós e nos nossos alunos, e por isso estamos ofertando a vocês aqui. Olá pessoal, o curso que eu estou gravando aqui na formação online do Instituto Borborema é sobre as virtudes cardeais. Então nós vamos falar sobre a prudência, fortaleza, temperança e justiça. Mas você pode perguntar, Pedro, o que isso tem a ver com a vida intelectual? Ora, tem tudo a ver com a vida intelectual, porque ninguém educa um pedaço de gente, você educa um indivíduo inteiro, um indivíduo completo. Então é necessário ser prudente, é necessário perceber o bem, é necessário agir corretamente, é necessário ter senso de justiça. Uma vez percebido o bem, uma vez percebido o que se deve fazer, é necessário ter a fortaleza para desenvolver aquele ato, a virtude da fortaleza. É necessário ter a temperança para saber modelar, para saber pesar, para poder bem agir. Então, todas essas virtudes são necessárias à vida intelectual, que é necessária, né, à vida humana em plenitude. Então, eu achei por bem falar sobre as 4 virtudes cardeais, exatamente como um reforço, uma costura de tudo aquilo que os outros professores vão falar nos outros níveis da formação do Instituto.
Bem, dentro da parte de educação da vontade, um dos cursos chama-se Como Vencer a Preguiça de Estudar pelo Encontro da Vocação. Eu vou dizer a vocês o que motivou a montagem desse curso. É o seguinte, tá? A gente nota quando a gente dá todo esse programa de estudos de educação da inteligência a partir da linguagem, né? Como vocês vão ter aí, prosa, latim e poesia, a maioria das pessoas elas têm uma dificuldade em seguir, elas têm uma dificuldade de fazer os exercícios, elas têm uma dificuldade de estabelecer um compromisso de estudos e acabam caindo em questões como falta de tempo, falta de organização e escondem o verdadeiro problema, que é uma velha conhecida nossa, a chamada preguiça. Então vocês vão olhar aí pelo elemento do curso. Por que ele tem esse nome? É porque é um pensamento que eu tenho e é um roteiro que eu pensei para os alunos aqui da nossa formação presencial, que eu quis trazer para vocês que vão fazer a formação online. Que é o seguinte: nós temos a preguiça. Como é que nós podemos vencer a preguiça? Desenvolvendo a constância. Então nós temos que falar de preguiça e falar de constância, dos problemas que envolvem a preguiça e do que envolve a aquisição da constância. E uma das coisas que envolve a constância é fixar-se teimosamente no ideal exigente. Então, se você não tem um ideal exigente, você não vai conseguir ter constância para algo que você quer fazer. Esse ideal exigente é o que eu gosto de pensar como sendo a vocação. Então, nós vamos ter uma aula para falar de vocação e sentido da vida na perspectiva do Viktor Frankl, que eu acho que é a melhor de todas. E aí, então, teremos que falar, se vamos falar de vocação e sentido da vida, temos que falar de frustração e realização existencial, que aí vai seguindo a ementa a partir dessa perspectiva. Só que para nós pensarmos na melhor versão de nós mesmos, que é a nossa vocação, nós temos que ter uma imagem minimamente clara de quem nós somos, de onde estamos e de quais são nossos deveres. Então aí entra o exercício da autoconsciência. Só que quando nós começamos o exercício da autoconsciência, é muito comum no nosso diálogo interior, como ele é muito empobrecido, ele está muito viciado, a gente sempre se enganar. A gente achar que uma coisa que é uma grande ilusão é a nossa vocação e por aí vai. Então temos uma outra abordagem que é da autoconsciência e autoengano. Só que as pessoas, muitas vezes, elas não querem reconhecer seus autoenganos, seu conjunto de defeitos. E as pessoas elas continuam alimentando as suas ilusões com mais ilusões. Então é necessário que a gente fale de humildade e das revoltas típicas contra o nosso chamado vocacional. Porque essas ilusões são revoltas contra o nosso chamado vocacional. Muitas vezes a gente não quer aceitar um papel mais modesto na vida e a gente quer botar uma coisa muito alta. Então é necessário falar de humildade. E aí depois, reflexões finais para a gente juntar tudo isso e dar uns conselhos práticos de organização do estudo, de você vencer a sua preguiça. São instrumentos intelectuais para a gente raciocinar sobre esse problema da frouxidão da vontade, que eu tenho certeza que vai ajudar muitos vocês, como já ajudou muitos dos meus alunos por aqui. Olá, eu sou Felipe Gonçalves Assis e serei o professor de latim deste curso de formação online do Instituto Borborema, com muita honra. Nós incluímos o latim porque em primeiro lugar, nós vimos o efeito dele na nossa formação e na nossa inteligência, seja do aspecto do desenvolvimento da inteligência, o adestramento da inteligência e o desenvolvimento de uma certa sensibilidade linguística que, até onde enxergamos, não acontece fora do latim. Então, naturalmente, não poderíamos negar isso aos nossos alunos. E é importante esclarecer para quem está assistindo e ainda se inteirando do programa, que o latim, por que a gente estuda o latim e fala tanto dele, né? O latim não é estudado como uma língua estrangeira. Quando a gente fala assim, estudar latim, é um pouco diferente do que normalmente entendemos quando a gente diz estudar inglês, francês, alemão. Porque essa coisa que a gente chama de estudar latim, na verdade, é um certo estudo metódico da linguagem, que é herdado da educação clássica e que tradicionalmente é feito usando o latim, né? Então, ele se diferencia do estudo do inglês, do alemão, etc., não só na matéria, não é que é uma língua, a gente vai aprender uma língua estrangeira que ninguém usa, sei lá, que é o latim.
Não, ele se diferencia também na forma e no objetivo. É um estudo metódico da linguagem que se pretende a desenvolver a inteligência do aluno, nós vemos isso acontecer, e prepará-lo para estudos superiores. Então, é algo que tem que ser feito nas primeiras etapas de uma formação intelectual séria, como sempre foi feito, né? As crianças começavam sendo letradas, trabalhando com o que hoje a gente chama do latim. E aí se você diz, Felipe, mas se a diferença é a forma, né, e o meio de estudar não poderia ser feito com outras línguas, bem, parece muito difícil substituir o latim. O latim tem umas vantagens muito, muito grandes. Em primeiro, é útil só o fato de ser uma língua não nativa, ou seja, não estarmos estudando no próprio português, porque isso nos livra de algumas armadilhas da familiaridade com a língua e nos obriga a prestar atenção analiticamente a como a coisa funciona. Além de tudo, o latim tem uma elegância estrutural, morfológica, né, singular. E o que torna o seu estudo ainda mais proveitoso e enfim, não é por acaso que existe essa tradição. Mas ainda tem outras línguas que você poderia considerar, que tem uma estrutura rica, né, sintaticamente parecidas com o latim, o grego, né? Mas aí, quando se ainda leva em conta, né, a riqueza da literatura latina, produzida ao longo de séculos, né, não só da antiguidade, né, mas se estendendo ainda pela Idade Média e Modernidade, e, finalmente, o papel formador do latim, não só nas línguas neolatinas, mas nas línguas modernas mesmo, né, no próprio inglês, por exemplo, e na nossa cultura por meio da literatura, né? Então, o latim não nos dará chave só para o português, as palavras do português ou a gramática do português, mas a própria literatura, que frequentemente está fazendo referências a uma certa cultura clássica que até não muito tempo atrás era comum. Então, estava no vocabulário comum dos intelectuais, das pessoas cultas, né? Então, esses são bônus, né, benefícios adicionais do estudo do latim. Nossa preocupação principal é esta questão da linguagem e da inteligência. A linguagem sendo uma ferramenta muito apropriada ao desenvolvimento da inteligência. Isso já nos bastaria, né? Mas o latim traz tudo isso de bônus, né? Bem, com tudo isso, nós planejamos um programa aqui que estamos chamando de Latim Básico, que é altamente subsidiário ao trabalho do professor Rafael Falcon, né? Então, aproveitando tanto suas ideias quanto seus materiais, e é um programa pensado para quem nunca teve nenhum contato com a língua, né? Quem já teve contato não vai deixar de aproveitar, né? Mas nós estamos realmente pensando em quem não tem contato nenhum. E podemos resumir os princípios da disciplina em dois, que é o foco na leitura de textos originais, mas, né, repito, é um programa para quem nunca teve nenhum contato, todo o apoio será dado, mas nós estaremos lendo textos originais da literatura, ou seja, não só textos adaptados, e sem nunca descuidar do estudo teórico da gramática, né? O estudo da gramática como uma ferramenta para iluminar esses textos, ou seja, o que nós trabalharemos aqui é o que propriamente se chamaria de arte, né? É uma técnica, é uma prática, então vai ser um trabalho com muitos exercícios, né? E com o objetivo de desenvolver certas potências intelectuais que vão ser essenciais não só para o domínio da linguagem, mas para o desenvolvimento da inteligência ela mesma. E
E com isso nós queremos evitar duas armadilhas em que você pode cair estudando latim sem ter muita clareza dos objetivos. Uma é a esterilidade do estudo da gramática teórica, muito sem atenção aos textos. Então você transforma meio a língua, né, num modelo matemático simplificado lá da gramática teórica, que é muito bem desenvolvido e funciona muito bem, mas que quando você desconecta dos textos, você não lê os textos originais, acaba ficando morto, né? E causando frustração em quem estuda por muitos anos e depois não se achega não consegue se aproximar dos textos, né? Nós seremos vacinados contra isso. E também o problema de você não dar atenção ao estudo gramatical e teórico da língua, como frequentemente é feito nos cursos de idioma, porque o objetivo é outro. O objetivo não é a formação da inteligência e o desenvolvimento da linguagem, né? E aí nós acabamos perdendo nessa experiência. O que por vezes pode ser feito também como latim. O latim poderia ser estudado apenas como língua estrangeira sem ter esse cuidado, mas não é nosso objetivo aqui. Então é um programa básico, mas que já, né, se seguires à risca, fazendo todos os exercícios com muita calma, muita humildade, muita paciência, contribuirá muito para esse começo de vida intelectual, e para quem se animar depois para avançar no latim, vai ter uma base muito sólida, né, com um repertório já de alguns textos clássicos lidos, e o estudo, né, dos elementos essenciais ali feitos. A minha parte na formação é o estudo de poesia, né? A leitura de poesia, que a gente fala estudo porque é bem diferente do que geralmente se concebe quando se vai ler poesia. Poesia é o gênero literário, digamos, mais elevado da língua humana, porque ele tem as palavras são utilizadas com muito sentido, porque é um gênero muito condensado, simbólico, e ao mesmo tempo que tem um efeito muito forte sobre a alma humana. E é o tipo de estudo que por ser o mais difícil, ele era o primeiro a ser realizado pelas crianças na antiguidade, na Idade Média, né? Porque, começando-se por aí, você poderia desenvolver todo o domínio da linguagem, a expansão da imaginação e da memória, e a formação da memória e do imaginário, ao mesmo tempo um desenvolvimento do senso estético e também a aquisição de virtudes. Então eu explico isso mais detalhadamente ao longo das aulas do curso, para depois irmos propriamente ao estudo de poesia, mas esse estudo de poesia, ele era feito em primeiro lugar sempre, né, ao longo de 2000 e tantos anos, e não à toa esse estudo formou os melhores homens, né, São Tomás de Aquino, Dante Alighieri, Vigílio, Cícero, Horácio, São Cirilo de Alexandria, São Jerônimo, Santo Agostinho, enfim, todos os melhores, Goethe, Shakespeare, todos os melhores homens da história humana, eles foram formados desse jeito. E a poesia é algo que hoje em dia, infelizmente, ou é relegada, né, ou ela é tratada como algo sentimentaloide, né, algo assim, pueril, que infelizmente muita coisa que passa por poesia hoje em dia faz com que as pessoas tenham essa percepção. Então, no nosso curso, a gente vai a fundo, tratando de cada detalhe, desde a recitação, a memorização, a análise detalhada das várias camadas de significado, das nuances morfológicas, sintáticas, simbólicas, semânticas, figurativas, enfim. Mas é um processo que eu vou tentando mostrar a vocês sem apego a questões técnicas exageradas. Não vou dar formulazinhas, não vou dizer estude numa gramática, eu vou
texto, né, passo a passo com o aluno, mostrando como é que ele vai empregando a inteligência dele, né, consciente do que está fazendo, como é que ele vai discernindo e aprendendo cada uma dessa multidão de coisas que um bom poema traz, né? E aí, ao longo desse curso, que são 20 aulas, né, a gente vai ter a possibilidade de ler muita coisa de altíssimo nível que trata desde problemas da própria alma humana, como os vícios, as virtudes, até certas narrativas mitológicas, enfim, como experiências de vários tipos que vão enriquecer o imaginário e ao mesmo tempo desenvolver essa atenção, essa agudeza da inteligência humana que a poesia, se bem compreendida, se bem lida, através desse treinamento, possibilita que você angarie uma ordem, né, uma agudeza da inteligência para perceber tudo que existe ali. E são muitas e muitas coisas que passam desapercebidas das pessoas. Então, nesse curso, a gente tenta refazer, remontar e passar por esse primeiro passo do processo educacional, que sempre foi esse estudo de poesia. O curso prático em leitura de prosa não é voltado só para as pessoas que não leem nada e querem desenvolver uma certa vida de leitura. Serve para essas pessoas? Serve. Ele vai dar uma educação da imaginação para essas pessoas? Vai. Ele vai ajudar essas pessoas a enxergar detalhes nas obras que por elas mesmas conseguiriam enxergar? Não. Mas esse curso não é voltado só para essas pessoas. Se você já tem uma certa vivência de leitura, saiba uma coisa. Considerando a educação que nós tivemos no Brasil, a prosa, ela oferece uma armadilha que é a leitura esquemática. Então, muito provavelmente, você lê um livro, um romance, conto, enfim, como se era lido no colégio. Ou seja, você pega ponto-chave para fazer uma prova. Então, a sua inteligência está acostumada a ler os livros dessa forma. Você não presta atenção em como os personagens são apresentados, nos gestos, no que está no subtexto de um diálogo. Você não consegue captar bem as descrições de um ambiente. Quando tem muitos personagens, você fica perdido. Chega no meio do livro, você não sabe mais quem é quem, o que aconteceu. Ou seja, você precisa desenvolver uma coisa que eu chamo de atenção literária. E exatamente esse curso, ele é voltado para isso. A escolha dos livros não foi feita para facilitar a sua vida, mas é algo que puxa a sua inteligência, que possa capacitá-lo de fato com essas habilidades que eu mencionei. E óbvio, são livros, o foco é em literatura brasileira para o desenvolvimento da nossa língua, vai melhorar o seu vocabulário, você vai conseguir lidar melhor com o português, tá? E as situações humanas dos livros que nós escolhemos vão sim dar uma educação da imaginação para você, mas não uma educação da imaginação assim, eu agora tenho imaginário porque eu li alguma coisa. Não. Os livros, eles vão tratar, a escolha foi pensada nisso, de situações humanas que, pela experiência prática e pelo que a gente já vem estudando, a gente nota que falta ao imaginário do brasileiro. Falta aqueles instrumentos no coração das pessoas para que elas saibam, para que elas consigam conhecer melhor, tanto elas mesmas quanto o mundo em que elas vivem. Então, o nosso curso ele tem 3 objetivos principais. Primeiro, o desenvolvimento da atenção literária, saber identificar os gestos, os detalhes, os personagens, o enredo. A educação da imaginação, ou seja, ter contato com experiências humanas que possa alargar o nosso horizonte de consciência, ou seja, o que nós conseguimos imaginar como possível da vida humana. E terceiro, obviamente, melhoramento do vocabulário, da nossa língua, conhecimento de novas expressões que vão melhorar tanto a nossa leitura quanto no momento posterior a nossa escrita. Finalmente, depois de muita espera, de muito clamor, saiu a formação online do Instituto Borborema. Então, venha fazer parte dessa primeira turma online, né? Essa formação online já é resultado de anos e anos de formação aqui em Campina Grande e nós colocamos num formato, num valor inclusive especialíssimo, agora de entrada, de inauguração da primeira formação online do Instituto Borborema. Então, são mais de 50 aulas, acho que mais de 70 aulas, não é isso? Mais de 70 aulas aqui para vocês sobre os mais variados assuntos, formação latim, poesia,
prosa, as virtudes, questões relacionadas à vida intelectual, à vida interior, espiritualidade. Então, está aqui à disposição, tá certo? Não perca, não durma no ponto, vá lá, faça a sua inscrição na formação online do Instituto Borborema. Pois, um abração. Para quem acompanha o trabalho do Instituto já há algum tempo, é desnecessário que eu diga o nosso compromisso com a qualidade e com a veracidade daquilo que nós oferecemos a vocês. E para quem já foi meu aluno, por exemplo, no curso Resgatando, sabe do meu compromisso com o que eu ensino, e eu falo também pelos meus amigos aqui, os outros professores, como nós estamos comprometidos com a verdade e, de fato, passar algo que sirva, que eduque. Então, não perca essa oportunidade. Se inscreve no curso da formação. Eu tenho certeza que também a sua forma de ver o estudo, a sua forma de ver a literatura, a sua forma de ver o mundo, ela vai mudar como já mudou a forma de ver o mundo dos vários alunos que nós temos por aqui. Então, por tudo isso, e assim, eu poderia passar horas e horas e horas aqui dizendo os motivos pelos quais você tem que fazer isso, né? Inclusive, nós nos dedicamos por muitos anos a criar essa instituição e a possibilidade de ofertar esse tipo de coisa que praticamente é ausente no país inteiro e até boa parte do mundo, porque nós realmente acreditamos, pela nossa própria experiência, a experiência dos nossos alunos, que não há outro caminho para resolver nada a não ser começar por esta formação mais basilar, mais fundamental, que sempre foi considerada como o primeiro e fundamental passo por todos os grandes homens da humanidade e toda a prática pedagógica tradicional. Então, se você não está satisfeito em ser vítima dessa falsificação do processo educacional ao qual nós fomos submetidos, se você não está satisfeito com as circunstâncias caóticas, falseadas que nos circundam, se você efetivamente quer tomar posse da sua vida e compreender a realidade como ela é e ter a possibilidade de, através da literatura do mundo inteiro, de todas as épocas, você compreender a realidade que não está mais presente, mas que pode estar presente em você como uma herança civilizacional que é incorporada à sua alma, para que você possa vislumbrar o mundo de maneira mais sensata, de maneira mais presente e vigorosa. Bem, esse é o curso que nós temos a ofertar, esse é o caminho, esse é o primeiro passo para isso. Então, se inscreva, esteja conosco e siga firme. Boas aulas e nos vemos na formação.